Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal. Meu nome é Rodrigo, sou biólogo e hoje eu vou mostrar para vocês 5 problemas graves de não saber identificar plantas. Problemas que impactam tanto aquelas pessoas que trabalham com o meio ambiente, como aquele amante da natureza que gosta de plantar, que tem uma chácara, que faz plantio na cidade, enfim. Não ter esse conhecimento certamente vai atrapalhar bastante uma série de questões associadas à ecologia, até medicinais. Vamos até ele. Então, o primeiro grande problema de saber identificar plantas é favorecer a invasão biológica. Se você não sabe identificar planta, não toma cuidado na escolha correta das espécies, qual espécie realizar no plantio, plantar numa chácara, plantar numa cidade, e se essa espécie é exótica, ou seja, ela não é nativa do lugar onde você está plantando, ela vem da Ásia, ela vem da África, vem da Europa, enfim, e possui um potencial invasor, ela pode se tornar um problema. Ela pode ser uma espécie exótica invasora. E o que acontece a partir daí? Ela pode aumentar a sua densidade populacional, a sua estrutura da população, porque ela é invasora, ela não tem um competidor natural, ela não tem um predador, ela não é nativa, então ela não tem controle natural. E ela vai crescendo, crescendo, vai tomando espaço das outras nativas, né? Então vai ganhando essa competição e acaba por o quê? Diminuir a riqueza de espécies nativas de uma área. Para vocês terem uma noção, invasão biológica é o segundo parâmetro, a segunda causa de perda de biodiversidade biológica. Só perde para redução de habitat, é óbvio, né? Você corta uma mata, você acaba com o habitat, é um impacto irreversível. A questão é que na invasão biológica você tem o quê? Você não está tendo perda de habitat, mas você está influenciando negativamente e diretamente na perda de biodiversidade. Então, se você não sabe que essa espécie possui um potencial invasor, você pode estar trazendo um risco enorme para isso. E a gente tem muitos casos por aí. A jaqueira, por exemplo, é uma espécie exótica com potencial invasor. A palmeira australiana, a Acanthophoenix cunninghamiana, é uma espécie exótica com potencial invasor, ou seja, ela tem um alto crescimento populacional. São dois exemplos. O Pinus, o Pinus ellioti, que é o pinheiro que vem do Japão, é muito plantado em florestamento. Ele tem um problema grave no interior de São Paulo, tem potencial invasor. Essas são espécies exóticas. Agora, tem também espécies nativas, ou seja, aquela de ocorrência natural, né? Espécies de ocorrência ao longo do território nacional, na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica, em trecho da Mata Atlântica, que também pode ser um potencial problema numa dada região. No caso, o guapuruvu, né? Por incrível que possa parecer. O guapuruvu, Schizolobium paraíba, é uma espécie nativa da região da Mata Atlântica, do sudeste do Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, mas da parte da encosta, da floresta ombrófila densa, de baixa altitude, submontana. E no interior de São Paulo, essa espécie é muito plantada em reflorestamentos de forma errada. E elas vão crescendo, elas vão aumentando a sua densidade populacional, não tem um predador, e aí acaba se gerando um problema. Tá certo? Então, muito cuidado. Esse é o meu, digamos assim, o primeiro grande problema que eu coloco aqui para vocês. O segundo grande problema são as florestas vazias. Se você vai fazer um plantio, você vai fazer um plantio de árvores na sua chácara, no seu sítio, enfim, no seu bairro, e você não toma cuidado com a escolha das espécies, não sabe identificar as espécies, primeiro que pode vir espécie com identificação errada do viveiro que você for comprar a muda. Esse é o primeiro grande problema. Outro é o que? Se você não selecionar as espécies corretas e você plantar espécies dispersas pelo vento ou espécies de autodispersão, as autocóricas, as pelo vento são anemocóricas, você não vai estar, digamos, favorecendo a chegada de dispersores. Você não vai estar favorecendo a chegada, favorecendo o trânsito da avifauna dispersora. Ao passo que se você, por exemplo, optasse por espécies zoocóricas de diferentes tamanhos de frutos, você vai estar estimulando a chegada de uma bicharada incrível. Tanto os passarinhos de menor porte como pássaros maiores, como o jacu, macuco, jacutinga, o pavó, por exemplo. Então, saber identificar as espécies pode favorecer bastante a atratividade da avifauna, que é muito importante na regeneração de florestas. Só para vocês terem uma noção, mais de 80% das espécies da floresta tropical são dispersas por animais. Portanto, há uma coevolução muito grande entre árvore e bicho, árvore e dispersor, a árvore e mamífero e por aí vai. Portanto, aí está o meu segundo grande problema que eu coloco para você agora, ok? O terceiro grande problema em não saber identificar plantas está na arborização urbana.
Se você não escolher a espécie correta, não saber identificar, você não vai saber qual o porte da espécie, quanto ela cresce, a arquitetura da copa, a densidade da madeira. Todas essas informações que são super importantes na arborização, no planejamento da arborização, requer que você saiba a espécie que você está plantando. Né? Em São Paulo, por exemplo, foi plantado muito na década de 60, 50, 60, até 70, as tipuanas. Tipuana tipo é uma fabácea, uma espécie nativa do norte da Argentina, do sul da Bolívia, a leste dos Andes, numa província biogeográfica chamada Montes. Uma árvore bonita, né? Tem uma grande copa, perfeita para uma praça. Porém, ela foi muito plantada nas ruas da cidade. E hoje elas estão com 15, 20, às vezes mais de 20 metros. A densidade de madeira é baixa, é muito suscetível a ataque de insetos xilófagos e muitas delas estão com risco de queda. E São Paulo, a cada evento chuvoso, a cada vendaval, caem tipuanas e elas causam um estrago tamanho. Será que se não poderia ter sido feita a escolha de uma outra espécie? Puxa vida, a Mata Atlântica do nosso lado aqui, tantas espécies bacanas, canelas, né, guamirins, que podem atrair fauna inclusive, né, então muitas outras, camboatãs. Essa é uma questão grave. Ficus elástica, falsa seringueira, uma espécie de grande porte, às vezes plantada ao longo de avenidas da cidade, vai quebrando calçada, vai destruindo rua. Puxa vida, aí está o meu terceiro grande problema que eu coloco para você sobre não saber identificar plantas corretamente. O quarto está na medicina popular, né? Eu trago para você aqui um caso gravíssimo de espécie mal identificada. Eu estava certa vez numa loja de jardinagem no interior de São Paulo e de repente eu vejo lá a mudinha de espinheira santa. A espinheira santa é uma espécie da família Celastrácea, Maitenus aquifolia, né? É uma espécie medicinal muito bacana e tudo, tem folha simples, alterna, dística, raminho achatado, bordo aculeado, legal, muito bom, muito usada na medicina popular e tudo mais, né? O problema é que eu fui lá ver e queria comprar uma mudinha de espinheira santa para plantar na chácara. Quando eu chego lá, puxa vida, desde que eu me reparo com uma espécie da família Morácea, uma Sorossia bomplandi, conhecida como canchim, enfim, outros nomes populares, nativa da Mata Atlântica, ambas são nativas da Mata Atlântica. Tem folha simples, alterna dística, o bordo acolhado, porém tem látex. É uma planta tóxica. Meu Deus do céu. Como pode isso? Então, estava vendendo gato por lebre. Estava trocando uma espécie medicinal por uma espécie tóxica. Então, olha só um grande outro problema de não saber identificar plantas. E o meu quinto grande problema que eu coloco para você aqui está associado principalmente a quem trabalha com classificação de vegetação. Como você faz para classificar alguma coisa se você não a conhece? Você consegue classificar? Por isso, há muitos consultores ambientais que vão para campo para classificar o estágio de conservação de uma floresta sem saber as espécies que vão encontrar. Isso é impossível. Então, essas pessoas acabam por classificar alturas de árvores, troncos, olhar folhedos no chão, basicamente isso, ter uma ideia da estrutura. Mas se você não olhar para as espécies, quais são as espécies predominantes, quem está no dossel, quem está se regenerando, quem está na borda, e você não incluir essa informação no seu laudo, no seu relatório, nada de vale. Você pode ter uma floresta enorme, porém de manacás. E manacá é uma espécie pioneira, é uma espécie que cresce a plena luz, densidade baixa de madeira, cresce rápido, vive 15, 20 anos no máximo. É uma floresta em estágio inicial, por exemplo, né? Então você precisa saber identificar as espécies para classificar a vegetação. Tá aí o meu quinto problema de não saber identificar plantas. Se você gosta de meio ambiente, você gosta de botânica, gosta de plantar árvores no final de semana, mas tem muita dificuldade em identificar, porque realmente é um assunto muito espinhoso. Taxonomia de campo não é um assunto fácil, literalmente, né? Então eu criei uma série de vídeos começando na identificação de plantas, né? Eu quero popularizar esse conhecimento para o maior número de pessoas ao redor do Brasil, né? Nós temos hoje guias fotográficos muito bacanas, muitos deles você já possui, e eu tenho a plena certeza que você tem dificuldade em usar esses guias. Você se perde em meio a tantas fotos, a tantas informações. Hoje, né, as plataformas de busca nos oferecem informações em poucos segundos, instantes de segundo. Então a informação existe. Agora, a grande questão é saber como filtrá-la, como utilizá-la a nosso favor. Foi por isso que eu criei o curso intensivo Começando na Identificação de Plantas. Uma série de vídeos muito bacanas que vão falar para vocês
sobre como usar os guias morfológicos, guias taxonômicos de uma forma inteligente, como usar a internet a nosso favor, o que a gente precisa começar a observar nas plantas para poder identificá-las, né? Como ir para o ambiente e começar um processo de classificação da vegetação para avaliar grau de conservação, se uma floresta está conservada, se não, através de uma linguagem muito simples, muito didática. E você pode obter esse treinamento por apenas R$5, ou melhor, R$4,99. Muito barato. É para popularizar, eu faço a questão de levar esse conteúdo para vocês, porque eu quero que vocês que gostam desse assunto, você que é leigo, uma dona de casa, um profissional que não está na área da biologia, nunca ouviu falar de tipo de folha, de filotaxia, comece a entender e comece a se apaixonar ainda mais por essa área. Então, clique no link que está aparecendo e que também está aparecendo abaixo do meu vídeo. Conheça esse material. São videoaulas didáticas, curtas, intensivas e que eu tenho certeza que você vai gostar. Fica a dica, qualquer dúvida, entre em contato comigo. O meu e-mail é contato@brasilbioma.com.br ou deixe um comentário abaixo. Não deixe de dar um like, um joinha nesse vídeo e se inscrever no meu canal, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!